Na nossa primeira palestra nós falamos um pouco sobre a vitória cristã. E nós começamos falando sobre o amor de Deus. E nós vimos, que Prescott aqui ele começa justamente falando, antes de falar sobre a caminhada cristã e a vitória em Cristo, ele começa falando sobre o amor de Deus. Chegará um momento em que nós iremos, começar a entender realmente muitas coisas que muitas vezes não encaixam em nossa mente. Nesse livro de Prescott, eu me lembrei, quando eu comecei a ler esse livro, me lembrei de uma citação da irmã White, onde ela fala sobre um caminho estreito, E aí, em um determinado momento do caminho, algumas pessoas deixaram as coisas para trás e viram na parede, o sangue, na parede, e elas começaram a perceber que outros já tinham passado por aquele caminho e chegado lá no destino. Esse livro é justamente isso. Por isso que eu cheguei a comentar, que a gente, ao longo dos dias, nós, pela graça de Jesus, iríamos compreender toda essa questão. Por qual motivo? Porque quando nós nos deparamos com a mensagem de 1888, uma das coisas que a gente mais fica com dúvida é, mas qual a parte do ser humano a desempenhar dentro desse processo? E isso é interessante porque Prescott, quando ele começa a trazer essa mensagem, ele passou por isso. No livro aqui ele vai dizendo que quando ele ouviu a mensagem, que ele passou a mensagem chegou de início, ainda não estava assim, todas as coisas de forma ainda muito clara para ele. Mas ao longo do livreto a gente vai vendo que ele começa a compreender isso. E pela graça de Jesus, nós iremos ler alguns versos aqui. E então nós iremos falar sobre isso. Vamos abrir as escrituras então, no livro de Mateus, capítulo 27. Nós iremos falar hoje sobre o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 desse livreto. Na verdade, só o capítulo 3 e o capítulo 4. São bem curtinhos os capítulos. Mateus 27, verso 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Agora, verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, nós vemos aqui esse relato final do livro de Mateus, no capítulo 27, e nós vemos o que Jesus passou nos últimos momentos da sua vida. E aqui no capítulo 3 do livro Vitória em Cristo, Prescott fala assim: Quando penso no que ele deixou por mim, em como ele viveu por mim, em como ele foi tratado no julgamento por mim, em como ele sofreu por mim quando foi zombado e cuspido, e quando finalmente derramou sua alma até a morte, então, quando ele estende aquelas mãos que foram perfuradas por mim e suplica: Vem a mim, com tristeza, mas também com alegria, eu respondo: Sim, meu Salvador, eu venho. O que menos posso fazer? A lei me declara culpado e devo admitir que o veredito é justo. A pena é a morte e a justiça a exige. Todo súdito que em tempos de guerra trai seu soberano, e isso é o que eu fiz, é um traidor e digno de morte. Mas ele morreu por mim, e aceito sua morte como minha morte, e digo à lei: eu paguei a pena no Calvário, quando Jesus morreu em meu lugar, e sou absolvido. Assim encontro paz e descanso em Jesus. Jesus me amou e morreu por mim. Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e agora vive como meu Salvador pessoal. Nele tenho redenção, inclusive o perdão dos meus pecados. Com ele tenho comunhão dia após dia, pois vivo com ele e ando com ele. Reconheço sua presença comigo e dependo dele para me manter longe de fazer algo contrário à sua bendita vontade. Eu me entreguei a ele, aceitei definitivamente sua vontade em todas as coisas, e ele cumpre suas promessas para mim. Na alegria e no conforto de seu amor, sigo em frente dia após dia. Isso é o que eu quero dizer quando digo que ele me salva. Ainda não cheguei ao céu, e isso depende da minha escolha diária.
se algum dia entrarei pelas portas da cidade. Mas sei que desfruto da bênção da salvação presente através da minha aceitação de Jesus como Senhor da minha vida e confio nele momento a momento. E aí, mais à frente, ele diz assim: descobri que, aí ele abre aspas, que é uma citação da irmã White, descobri que não é suficiente crer sobre Cristo, devemos crer nele. Essa aqui é uma citação da irmã White. Ela diz assim: não devemos apenas crer sobre Cristo, não é suficiente isso, mas devemos crer em Cristo. Qual é a diferença entre crer sobre Cristo e crer em Cristo? Crer sobre Cristo é você acreditar em todos os relatos que a Bíblia fala sobre ele, que Jesus veio. Por exemplo, hoje muitas pessoas que não seguem os caminhos de Deus, elas creem que Jesus veio a essa terra, creem que Jesus viveu aqui, creem que Jesus morreu muitas vezes. Os muçulmanos, por exemplo, eles creem que Jesus realmente foi um profeta. Então, assim, muitas pessoas creem nos relatos que estão escritos, mas isso não é suficiente. Não é suficiente eu crer em todas as doutrinas, em todas as crenças, não é suficiente. Eu preciso crer em Cristo. E crer em Cristo é receber a palavra de Cristo como sendo para mim. E aí ele diz: a diferença pode parecer pequena, uma simples mudança de palavra, mas é vital. Posso acreditar sobre Cristo com minha mente, mas para ser salvo por Ele, devo acreditar nele com todo o meu coração. Tenho plena certeza de que o que Ele prometeu, Ele também é capaz de cumprir, e me entrego para que Ele realize em mim a boa obra que prometeu. Esta é a base da minha experiência cristã. Então veja que, qual é a base da experiência cristã, né? Que ele diz: olha, eu comecei a encontrar o sentido da coisa. Dia a dia eu ando com Jesus, eu me entrego a Jesus, eu tenho comunhão com Jesus através da contemplação das Escrituras, da oração, contato diário com Jesus, e confio em Jesus para que Jesus, cada dia, me encha da sua presença em meu coração, em minha vida, para que Ele em mim possa fazer, possa me dar essa força que é necessária para viver uma vida cristã. A palavra vida cristã significa vida de Cristo. Então Cristo compartilha a sua vida comigo, de tal forma que Ele diz assim: meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Meu único medo é que de alguma forma eu perca minha comunhão pessoal com Ele, pois sei que, enquanto isso for mantido plenamente, Ele cuidará do resto. Ele trabalhará em mim tanto o querer como o realizar, se eu disser a Ele do fundo do meu coração: seja feita a tua vontade. E isso não é uma religião sentimental, isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então veja só, vamos dar um exemplo na vida prática de um cristão adventista, né? Digamos que eu não sou adventista e eu cheguei hoje na igreja e não conheço as verdades, né? Não conheço nenhum livro da irmã White, não conheço a Bíblia, não conheço praticamente nada. Eu era uma pessoa mundana, nunca tive acesso à Bíblia, nunca tive acesso a nada. Então, eu preciso aprender as verdades. Então, o que é que vai acontecer? Digamos que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os Evangelhos, comecei a entender, e aí eu vou tomando um estudo bíblico e tudo. Aí chega um momento que alguém chega para mim e fala assim: olha, meu irmão, você precisa aprender agora como Deus deseja que você se alimente. Então, olha, você não deve comer certo tipo de alimento, não deve beber certo tipo de coisa e tal. E aí eu vou começando a entender como Deus deseja que o povo dele se alimente. Depois, eu vou começando a entender como Deus deseja que o povo dele se vista, né? Só que o que é que acontece? Quando eu começo a entender isso, imagine só, eu venho de uma vida inteira comendo carne, um exemplo, comendo carne. E eu leio ali dizendo, que eu não devo comer carne. Como que agora vai acontecer isso, né? Como é que essa obra vai ser feita em minha vida? O que eu tenho que entender quando eu vou lendo aquilo ali? Veja, ali no Espírito de Profecia também é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ali também é a palavra de Deus. Então, quando eu estou lendo aquele texto ali, dizendo aquilo ali, quando eu estou lendo, eu digo, olha, na minha inclinação, são 3 palavras que nós vamos falar hoje: inclinação, gosto e vontade. Quando o Espírito de Profecia fala que nós devemos entregar algo a Jesus, ela diz uma dessas palavras. Quem lembra? Devemos entregar o quê? Qual dessas 3 coisas? Vontade. A vontade. Ela diz entregar a vontade. Ela diz que nós devemos compreender o chamado poder da vontade. Então, o que seria o poder da vontade? Então, veja, Jesus Cristo, ele agora, eu em comunhão com Jesus,
a vida de Jesus, Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo agora vem habitar em mim. João 14:23 ele diz, todo aquele que ouvir a minha palavra e guardar a minha palavra, eu o amarei e me manifestarei a ele. E ele diz que ele e o Pai virão até essa pessoa e farão nele morada. Então Jesus Cristo agora vem morar em mim, de forma que a vida que é dele passa a ser a minha vida. Eu e ele passamos a ser um. Então, quando eu leio um texto da irmã White, por exemplo, tenho que parar de comer carne. O que eu devo fazer? Veja só, pode ser que na primeira vez que eu leia aquilo ali, o meu gosto, a minha inclinação é de comer carne. Eu gosto de comer carne. Mas eu entendi que essa não é a vontade de Deus. E agora? Será que eu devo me flagelar? Eu devo me desesperar por isso? Não. Se está escrito ali no Espírito de Profecia, e eu entendo que, olha o que Prescott fala, meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo, mas para não impedir Jesus de fazer. Então quem está querendo fazer essa obra em meu coração é Cristo. Então se eu entendo ali que ali é a palavra de Deus também, eu creio que quando o Senhor fala que eu não devo comer carne, eu creio que Ele vai me transformar o meu coração de tal forma que o meu coração já não desejará mais as coisas que eu desejava antes. Isso é conversão. O Espírito de Profecia fala que a conversão não é um melhoramento da antiga vida, mas uma completa transformação. Quando Cristo fala assim, vocês precisam das minhas vestes, o Espírito de Profecia diz que as vestes de Jesus, ela diz assim, ó, que é quando o nosso coração se une ao coração de Cristo, a nossa mente se une com a dele, de forma que já não são dois, mais um. Mas ela diz, Cristo não perde sua identidade, ele é outra pessoa, e eu sou outra pessoa. Mas a figura do casamento na Bíblia, ela ilustra a figura entre Cristo e sua igreja. Quando eu caso com uma pessoa, eu não estou me tornando aquela pessoa, mas eu me identifico de tal forma com aquela pessoa que nossos propósitos, nossa vida agora está unida um ao outro. É isso que Cristo faz comigo. Então, diariamente, quando eu estou andando com Jesus, pela santa palavra dele, nós vimos ontem o que é fé. O que é fé? Crer que a palavra de Deus realiza por si só aquilo que ela diz. Então, se eu leio Jesus dizendo para mim, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, eu devo dizer o quê? Amém, Senhor. Porque se o Senhor falou, haja luz e houve luz, se o Senhor diz diariamente para mim que o pecado não vai ter domínio sobre mim, o pecado não vai ter domínio sobre mim. Então ele diz, se eu disser, ele trabalhará em mim, tanto o querer como o realizar, se eu disser a ele do fundo do meu coração, seja feita a tua vontade. E isso não é uma religião sentimental, isso não é uma vida de facilidade e prazer egoísta. Isso significa devoção completa e fazer o bem, mas já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quando Cristo vem habitar no ser humano, tudo que há dentro do ser humano passa a ser transformado, porque a vida de Cristo está sendo comunicada àquela pessoa. Então, aquela pessoa que antes era egoísta, existe agora um poder dentro dela que ela, por si só, ela não tem nem como entender como que isso acontece. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve sua voz, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aí no Desejado fala que isso ele estava se referindo à obra do Espírito. O Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, ele não vai dizer para ela, olha meu filho, hoje eu vou tirar seu egoísmo, hoje eu vou tirar a sua incredulidade, hoje eu vou tirar isso. Não. À medida que você vai contemplando a Jesus, você vai sendo transformado à imagem de Jesus. Então veja só, olha só que coisa interessante agora, o que é que diz o Espírito de Profecia no livro Vida e Ensinos. Fala assim, meu irmão e minha irmã, exorto-vos a que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Diariamente, desarraigai de vosso coração o amor do mundo. Aprendei por experiência o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que quando Cristo vier, para ser admirado por todos os que creem, possais achar-vos entre os que o encontrarão em paz. Na Ciência do Bom Viver, ela diz assim, a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Aí ela diz, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Vamos entender isso para a gente ver de forma bem completa isso. Testemunhos para a Igreja, volume 4, diz assim, oração e esforço e oração serão a ocupação de vossa vida.
Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Talvez esse texto seja o texto central da gente compreender, né? Onde entra a parte humana. Porque veja só, Testemunhos para a Igreja, volume 4, o Espírito de Profecia diz assim: oração e esforço, esforço e oração. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Essa é a grande questão. Veja só, vamos abrir aqui um texto das Escrituras que está em Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 12. Verso 12. Filipenses 2, versos 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando ele diz assim, ó, operai a vossa salvação, ele está dizendo o quê? Você percebe que ele está dizendo, como se estivesse dando uma ordem para você, você deve operar. Não é isso? Agora olha o verso 13. Porque é Deus o que opera em vós, tanto o querer como efetuar. Então veja só, a Bíblia está dizendo assim, ó, quando ela fala operai a sua salvação, ela está dizendo, olha, você tem uma parte a desempenhar. Operai. Mas, por trás dos baixos, como se fosse assim, por trás das contas, quem está operando? Deus está operando. Então, por isso que o Espírito de Profecia fala, você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. O que significa isso? Veja que Prescott fala, meu esforço é para que eu não perca a minha comunhão de alguma maneira com Jesus. Por quê? Porque se eu perder minha comunhão com Jesus, até mesmo as reformas que eu entendi que eu devo fazer, na minha vida eu vou começar a abrir brechas. Porque quem vai realmente ter forças para viver essas reformas é Cristo, em minha vida. Se eu me desligo de Cristo, em algum momento da minha vida, eu passo a perder o gosto, o desejo de fazer as coisas de Deus. Porque quem faz realmente, né, quem está ali operando esse trabalho em mim, é Cristo. Então quando eu tomo uma decisão de viver uma reforma de saúde, eu tomo essa decisão porque Cristo está comunicando a sua justiça a mim. E esse poder para realizar isso vem do alto. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então veja só. Ainda aqui, ela diz, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Onde que entra então o esforço humano? Ela diz assim, veja que Prescott fala, o meu esforço é para não perder o vínculo com Jesus. Então a partir do momento que eu entendi que eu devo viver de tal forma, que eu devo morar no campo, que eu devo comer esse tipo de coisa, não comer esse tipo de coisa, e todas essas regras, né, digamos assim, a partir do momento que eu entendi, o que é que eu preciso fazer agora? Me tornar um legalista? Não. Eu não preciso dizer agora, taxar e dizer, ó, fulano não vive igual a mim, então vai para o inferno, vai se perder, vai para o lago de fogo. Não. O que é que eu preciso fazer agora? Pedir a Jesus, Senhor, dá-me forças, que seja o Senhor vivendo em mim. Porque de outra forma eu não vou conseguir jamais. Eu posso ser estrito para com as pessoas, mas comigo mesmo eu vou sempre estar abrindo uma brecha, né? Então eu preciso pedir a Jesus, Senhor, seja o Senhor vivendo em mim. Porque Cristo vivendo em mim, Ele vai trazer toda a força do alto necessária. Agora olha só que interessante. Por que ela fala que é labutar como se o dever fosse todo meu? Porque Deus, Ele está disposto a fazer todas as coisas pelo ser humano. Mas Deus, Ele não vai pegar ninguém. Ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar ninguém e vai obrigar a estudar as Escrituras. Ele não vai pegar uma cadeira e chegar para mim, olha, Ivan, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, Ele vai fazer isso? Não vai. Ele não vai me forçar de manhã cedo quando eu acordo a, olha, você acordou, agora bota seu joelho no chão, não quero saber, vai, senta aí para ler. Ele não vai fazer isso. Então por isso que ela fala, labutar como se o dever fosse todo meu. Por quê? Porque eu entendo o que é que precisa ser feito diariamente. O que é que precisa ser feito? Sentar para ter comunhão com Jesus. E a comunhão com Jesus, ela se obtém como? Como que se obtém essa comunhão? Pelas Escrituras, pelo Espírito de Profecia, pela oração.
E essa parte da leitura, Deus ele não vai me forçar a fazer isso. É aí que tá. É uma escolha. Olha o que Prescott fala. Eu escolho. Ele diz assim, ó, isso é o que eu quero dizer quando digo que Ele me salva. Ainda não cheguei ao céu. E isso depende da minha escolha diária. Se algum dia entrarei pelas portas da cidade. Mas sei que desfruto da bênção da salvação presente através da minha aceitação de Jesus como Senhor da minha vida e confio nele, momento a momento. Então, se eu vivo uma reforma de saúde, é porque diariamente eu tenho comunhão com Jesus de tal forma que a vida de Jesus operando em mim me leva a viver tudo que está escrito no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Percebe? Então, à medida que eu vou lendo e crendo naquela palavra, aquela palavra vai se tornando uma verdade em mim. Lembra que a gente falou da fé dos demônios? Os demônios conhecem todos. Não sei se você eu já vi um vídeo no YouTube onde um rapaz falava que existem, né, pessoas, né, que leem os livros de Ellen White justamente para desfazer desses livros, né? Eles leem, mas de forma intencional mesmo, para desfazer, né? Assim como também pessoas fazem isso com as escrituras. Mas por que essas pessoas leem muitas vezes o mesmo conteúdo que uma outra pessoa lê e a outra pessoa vive, mas a outra pessoa não? Porque a pessoa que está lendo e vivendo é porque ela está crendo na palavra de Deus. Está permitindo que a palavra opere. Por isso que os demônios não podem viver a palavra de Deus. Por quê? Eles só conhecem, mas eles não vivem. Por quê? Porque a palavra não entra. A palavra não entra. Então, por isso que ele diz, eu confio em Jesus momento a momento. Se eu devo viver tal coisa, se eu devo viver outra coisa, já não sou eu quem vivo essas coisas. Mas Cristo em mim vive essas coisas. Quando de manhã eu estou ali em oração e me consagrando a Jesus, entregando minha vida a Jesus, Jesus vem até mim para viver em mim. E Ele em mim vai me dar toda a energia e força necessária para tomar uma decisão e realmente viver aquela decisão. Quando Ele diz que Ele vai efetuar em nós o querer e o realizar, é porque ainda que eu seja o melhor cristão e dizer, eu vou parar de comer isso, eu vou parar de fazer aquilo, vou parar de fazer aquilo outro, eu sempre vou ser um cristão desequilibrado. O que é um cristão desequilibrado? Eu vou focar extremamente em um aspecto. Talvez a reforma de saúde para mim vai ser minha espada de batalha contra alguém. Mas em outros pontos, eu vou ser deficiente. Então, uma vida desequilibrada é uma vida sem Cristo. Cristo, olha a vida de Jesus com os fariseus. Ele falou assim, ó, vocês tiram o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Ou seja, eles eram bem minuciosos na questão do dízimo e das ofertas. Mas eles esqueciam de ser misericordiosos, bondosos, corteses, amáveis. Aí Jesus diz, olha, vocês não estão errados em dar o dízimo. Vocês estão corretos. Mas vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então o que Jesus estava dizendo? Vocês se esforçam para ser bons religiosos, mas vocês estão sendo desequilibrados. Então, quando é que você vê o verdadeiro equilíbrio na vida de Jesus? Jesus dizimava? Dizimava. Jesus ofertava? Com certeza. Jesus era amável? Era. Jesus vivia a vontade de Deus? Vivia. Mas era só em um aspecto e outro não? Não. Ele vivia o verdadeiro equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso, quando Prescott fala, depois, né, na próxima palestra eu vou falar um pouco mais sobre a experiência dele em si, que ele conta. Mas isso é a diferença entre eu crer sobre Cristo e eu crer em Cristo. Porque se a palavra de Deus é criativa e ela fala, meu filho, quando eu leio aqui nas Escrituras e entendo que Deus está falando para mim, então quando ele diz, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso jamais significa nunca. Você nunca vai satisfazer as concupiscências da carne. Isso é uma promessa. E se o mesmo Deus que das trevas mandou a luz resplandecer, a luz resplandeceu, se é nas trevas que há em meu coração, ele disse para mim, você nunca vai satisfazer as concupiscências da carne, se eu continuo crendo nessa palavra diariamente, o que é que vai acontecer comigo? Isso vai ser assim em minha vida. Porque a palavra de Deus continua sendo criativa. Então veja só, a comunhão com Deus vai se refletir no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que nós estivemos com Jesus. Percebe? Olha só ainda mais à frente, no livro Refletindo a Cristo, da irmã White, ela fala assim, enquanto Cristo está purificando o santuário,
os adoradores na terra devem cuidadosamente rever sua vida e comparar seu caráter com a norma de justiça. Ao observarem seus defeitos, devem buscar o auxílio do Espírito de Deus para habilitá-los a ter força moral para resistir às tentações de Satanás e alcançar a perfeição da norma. Eles podem ser vencedores sobre as próprias tentações que pareceram fortes demais para a humanidade suportar, pois o poder divino se combinará com o esforço humano e Satanás não poderá vencê-los. Então o que é isso, o poder divino se combinar ao esforço humano? Qual é o verdadeiro esforço humano? Olha o que é que Prescott fala. Meu esforço é direcionado não para fazer as coisas por mim mesmo. O Conselho sobre Regime Alimentar diz que eu não posso fazer isso, então agora eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Eu vou ler o Conselho sobre Regime Alimentar, vou ler Ciência do Bom Viver, eu vou ler todos esses livros, que nos é requerido a leitura. Mas o meu esforço vai ser o quê? Senhor, estou lendo isso aqui, a norma é extremamente alta. O que é que eu devo fazer a partir daí? Correr para Cristo. Correr para ter comunhão com Jesus. Correr para ter comunhão com o Pai diariamente. Porque a partir do momento que eu tenho essa comunhão, a força, a habilitação para conseguir viver tudo que está escrito aqui, desce do alto. Percebe? Essa é a parte que Deus não vai fazer pelo ser humano, que é o quê? Deus não vai pegar você e vai lhe empurrar para Jesus. Ele não vai dar um chute em você para você chegar em Jesus. Ele vai atrair você diariamente. E a escolha para chegar até Jesus, né, deve ser, Senhor, que assim seja, Senhor, seja feita a tua vontade. E diariamente eu estarei buscando a leitura, o Espírito de Profecia, a Bíblia, a oração. E através disso eu estarei habilitando, permitindo Jesus operar em mim tudo o que ele diz na sua palavra. Olha só, todo o céu está observando com interesse e pronto para fazer o que Deus indicar, a fim de ajudar os homens e mulheres caídos a se tornarem aquilo que Deus deseja que se tornem. Deus atuará por seus filhos, mas não sem a sua cooperação. Eles precisam ter uma energia inabalável e um constante desejo de se tornar tudo o que lhes for possível ser. Então, como que Jesus, olha a vida de Jesus, Satanás estava lá, o Espírito levou Jesus ao deserto e Satanás tentou a Jesus. Qual era a única forma, que Ellen White fala, que Cristo só tinha uma maneira de vencer o tentador? Qual era? Está escrito. Em Desejá-lo em Todas as Nações, conta várias histórias dele em que em todos os momentos ele dizia, está escrito. Mas para ele dizer está escrito, isso implica o quê? Que na vida dele diária, ele tinha que ter o quê? Comunhão com a palavra. Ele tinha que ter leitura com a palavra. Ele tinha que ter comunhão e ele permitia que a palavra estivesse como? Na mente dele. Então Jesus tinha que permitir que a palavra estivesse sempre na mente dele. Por isso que não havia uma situação que Satanás conseguiu derrubar Jesus. Por qual motivo? Porque para toda situação Jesus sabia onde está escrito. Não tinha uma situação que Jesus não sabia. Mas era do nada que vinha na mente dele? Não. Todas as manhãs ali estava Jesus, em comunhão com o Pai, através das Escrituras e da oração. Todas as manhãs. Então, quando ele saía para o dia a dia, não havia uma situação que ele não soubesse onde está escrito. E ela diz, essa é a única maneira que nós podemos vencer. É quando a palavra habita ricamente em mim de tal forma que quando a tentação aparece, eu sei exatamente um verso para aquilo ali e creio quando eu falo aquele verso que é a palavra de Deus e que vai se cumprir naquele momento. O Espírito Santo traz à minha mente o verso. Percebe? Isso é muito importante. E aqui no final ela fala assim, ó, Jesus, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do Homem, concede sua justiça a mim como um dom totalmente gratuito. Enquanto medito sobre isso, não sei como expressar de maneira adequada os pensamentos que inundam minha mente. Sem falhas, sem defeitos, sua justiça é perfeita. Ele é o único homem do qual isso pode ser dito. E ele teceu essa bela vestimenta de justiça para me cobrir com ela. Esta é a veste de casamento que o rei fornece para cada convidado. Quando assim vestido, posso entrar com ele para as bodas. A verdadeira experiência de uma fé bíblica abrange todo esse terreno. Por meio desse tipo de crença, que toma Deus em sua palavra e age em conformidade, entro na plena posse da justiça que vem de Deus pela fé. Como Deus faz a sua parte, não posso explicar. Como posso fazer a minha parte, eu sei, e você também sabe. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E assim ele termina o capítulo, né? Então veja, como é que Deus opera no meu coração diariamente? Eu não faço ideia. Em que sentido, né?
no sentido de, o que Deus tirou de mim hoje? Eu posso dizer para alguém, olha, hoje Deus removeu de mim o egoísmo. Não tem como. A obra do Espírito, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Um dos maiores exemplos que eu já vi, que eu achei incrível, foi no livro Vivendo pela Fé, de Wagner. Ele fala assim, ó, uma árvore, por exemplo, né? Ele fala que através da natureza Deus nos ensina as lições de como Ele trabalha. Ela diz assim, diariamente, milhares e milhares de litros de água sobem. Existe um fenômeno chamado evapotranspiração, que as folhas das árvores, elas abrem, né, os seus poros e aí sobe, a água é evaporada. Mas o mar faz a mesma coisa. E aí no livro Vivendo pela Fé ele fala uma coisa que eu achei muito profunda. Ele fala assim, milhares e milhares, e assim, muitos milhares mesmo, de litros de água sobem todos os dias. Mas você ouve alguma coisa? Você ouve a água evaporando e subindo? Não ouve. Mas é uma coisa que acontece todos os momentos e de uma forma assim absurda. Mas ninguém ouve. A obra do Espírito Santo é a mesma coisa. Ele trabalha de uma maneira assim estrondosa, mas você não ouve. Aí ele diz, mas quando o ser humano quer fazer as coisas por si mesmo, ele fala assim, quando você vai colocar água num copo, você não consegue fazer isso de forma silenciosa. Percebe? Mas o Espírito Santo ele trabalha de forma silenciosa. Então, através da meditação, por isso que ela diz assim, fé e sentimento são coisas completamente distintas. Ela fala, assim como o Ocidente está longe do Oriente, sentimento e fé são coisas completamente distintas. Às vezes eu não vou sentir Jesus me transformando, mas isso é prova que Ele não está me transformando? Não. Mas se está escrito na palavra de Deus que Ele está me transformando, eu devo crer nessa palavra. Então, é através disso, é através do conteúdo das Escrituras, do que está escrito, que eu vou recebendo a vitória para vencer a cada momento. Então, qual é o nosso dever hoje, né? Nos aprofundar nas Escrituras, mergulhar nas Escrituras. No livro Vivendo pela Fé, se você pegar o livro na primeira página, e eu quero finalizar com essa citação. Na primeira página do livro, no primeiro parágrafo, ele fala assim, todas as vezes que nós pecamos, é porque naquele exato momento nos faltou a fé. E o que é fé? É crer que a palavra de Deus opera por si mesma o que ela diz. Então pare para observar, toda vez que alguém me fala alguma coisa, ou toda vez que eu passo por uma situação que eu peco, pode reparar, naquele momento que eu estou pecando, não tem nada das Escrituras na minha mente, nada, nada, nada. Nada, absolutamente nada. Então, por eu perder a minha fé naquele momento, Satanás só precisa de um segundo. Por eu perder a minha fé naquele momento, Satanás consegue me derrubar. Então, a fé é crer que a palavra de Deus opera, mas para eu continuar crendo, eu preciso que essa palavra habite na minha mente. Então, nós precisamos hoje, mais do que nunca, ter as Escrituras na mente, ter comunhão com Jesus, de forma que Jesus seja para nós uma pessoa visível pela fé. Alguém já leu por que Moisés conseguiu suportar tantos anos no meio do povo do deserto? Qual foi o motivo que ele conseguiu suportar tantos anos? Quem lembra? Ela fala que ele enxergava a Cristo como se fosse realmente uma pessoa visível diante dele. Mas ele enxergava pela fé. Cristo era tão real que quando o povo começava a murmurar, Moisés, na cabeça dele, ele pensava, eles estão falando contra ele e não contra mim. E na única vez que ele entendeu que era contra ele, depois de muitos anos, ele caiu. Então esse é o segredo. Conseguir enxergar a Cristo pela fé. Todos os dias, momento a momento. E nunca, se a gente fosse dizer uma frase, não romper o vínculo. Porque quando o vínculo está mantido entre eu e Cristo, que todas as coisas que Cristo diz, Cristo faz. Então, tudo que está escrito, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, foi Cristo que falou. E o próprio Cristo me dá a força para fazer. Ele vivendo em mim. Então, eu escolho diariamente, Senhor, eu quero viver dessa forma, mas por mim mesmo é impossível. Mas se eu mantiver comunhão com Jesus diariamente, é como o Prescott diz, aí sim, a verdadeira experiência cristã, a base da experiência cristã é essa. Cristo vive sua vida em mim. Percebe? E aí, eu deixarei de ser uma pessoa que vive umas coisas, mas não vive outras. Mas assim como Cristo viveu na terra, em obediente a toda a vontade de Deus, Cristo não muda. E Cristo habitando em mim, Ele vai me fazer ser obediente a todos os reclamos de Deus também. Porque essa é a vida de Cristo.
Então, que pela graça de Jesus, né, o Senhor Deus faça essa obra em nós. Porque Ele está disposto a fazer há muito tempo. Né? Como nós vimos na primeira palestra. Ele já queria ter feito isso desde 1888. Vivendo em seres humanos, de forma que eles vivam sem pecar, sem transgredir a lei em nenhum ponto. É isso que Deus mais deseja. Mas se nós nos esforçarmos para fazer isso por nós mesmos, só vai ser derrota. Mas se nós entendermos que realmente, diariamente, a comunhão com Jesus vai revelar-se diariamente na minha conduta, aí sim, tudo que eu leio vai deixar de ser uma teoria na minha vida e passa a ser vida em meu ser. E que essa seja a nossa experiência hoje também, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor está disposto a fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Somos fracos, miseráveis, pobres, cegos e nus, Senhor. Mas Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está disposto a nos transformar até chegarmos à perfeição de caráter em Cristo Jesus, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor está disposto, Senhor, a nos entregar, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor já nos deu o Seu Filho para ser um conosco, Pai, todos os dias de nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, nos ajude, Senhor, a cada vez mais compreender, Senhor. Cada vez mais buscar a Tua palavra. Buscar, ó Deus, os testemunhos do Seu Espírito. E permitir, ó Deus, que Jesus Cristo opere em nosso coração essa mudança, Senhor. Pai querido, nós Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado a cada dia de estarmos juntos e crescendo no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Rogamos ao Senhor que o Senhor continue, ó Pai, nos dando, ó Deus, fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, por favor. Nós não sabemos quanto tempo de graça ainda temos, mas por favor, Pai amado, que quando vier o tempo de angústia, ó Deus, que nós já tenhamos, ó Pai, chegado ao ponto de estarmos vivendo perfeitamente pela fé, Senhor. Amém. Para que verdadeiramente, ó Deus, nenhum de nós que estamos aqui venhamos a Te negar no futuro, Senhor. Por favor, Senhor, opere esse milagre em nós hoje, que possamos fruir, Pai, da bênção do Espírito Santo operando no nosso coração nesse exato momento, Senhor. Por favor, Pai, fica conosco, continua conosco, é o que nós Te rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.